Ok, então aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Nele você já conhece, por exemplo, que o eixo vertical é o eixo dos senos. Aqui eu tenho o eixo dos senos. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E vocês devem ter notado que eu adotei aqui um novo eixo, tá? Uma reta que eu vou chamar de reta T, tá? Reta T. Ok? Aí aqui eu tenho a origem, que é o ponto O. Aqui eu tenho o ponto A, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Preste atenção. Imagina que no ciclo trigonométrico eu pego um arco qualquer. Por exemplo, esse aqui, ó. Marco essa extremidade aqui, tá? Eu tenho esse arco de medida alfa, certo? Aqui, ó. Esse arco de medida alfa, certo? Até aqui, se você projeta no eixo X, você tem o cosseno. Se você projeta no eixo Y, você tem o seno. Até aqui nenhuma novidade. O que acontece agora é que eu vou pegar esse cara que eu fiz, esse arco que eu fiz, e eu vou prolongar a extremidade dele até essa nova reta que eu acabei de fazer. Assim, ó. Projetei até aqui. Tá bom? Projetando até aqui, eu cheguei num ponto T. Tá? Quando eu quiser calcular a tangente de qualquer arco, basta eu fazer o seguinte. Ó. Basta que eu marque aqui, ó, o ângulo, né? O arco, tá? E prolongue até encontrar a reta T. No momento em que eu toco na reta T, eu tenho essa medida, e essa distância aqui será chamada a tangente do meu ângulo alfa. É isso que eu estou dizendo a vocês. É assim que se mede tangente no ciclo trigonométrico, tá? Então, basta fazer o seguinte, ó, para determinar, lendo aqui, ó, para determinar a tangente de um arco alfa, devemos prolongar a semirreta obtida pelo ângulo até encontrar a reta T e medir o valor do segmento AT. Esse segmento AT vai ser a tangente do arco, a tangente do ângulo, tá bom? Então, nós temos um novo eixo aqui, que é o eixo das tangentes, e é ele que nós utilizaremos para fazer a medição da tangente, ok? Vamos lá. Em relação aqui aos sinais da função tangente, em relação aos sinais dela, vamos pensar um pouquinho. Se eu tiver no terceiro ou no primeiro, a tangente, ó, lá em cima. Ó. Se eu tiver aqui no terceiro, ou aliás, no primeiro, ou aqui no terceiro, a tangente é positiva. Se eu tiver aqui no segundo ou no quarto, a tangente fica lá embaixo e ela é negativa. Tá bom? Então, esse é o sinal da função tangente. Tá bom? Ok. Revisado os sinais, é bom que a gente memorize de uma vez por todos os sinais das funções trigonométricas, tá? Para isso, surge essa dica aqui, ó. Tá bom? A dica do setaco mais, tá? Como é a dica do setaco mais? A dica do setaco mais, ela vai dar o sinal positivo da função seno, tangente e cosseno. Esse sé é de seno, esse tá é de tangente e esse có é de cosseno. Então, o setaco mais está dizendo o seguinte, ó. Está dizendo aqui que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Assim, ó. O seno é positivo no primeiro e no segundo. O cosseno, vamos aqui, ó, para o có. O cosseno é positivo onde? No primeiro e no quarto. 14, né? Primeiro, positivo no primeiro. Primeiro e no quarto. E a tangente, ela é positiva. Ela é positiva onde? No primeiro e no terceiro, tá? Então, basta lembrar
do setaco mais. Setaco mais vai dar o sinal de todas as funções, da seno, da cosseno e da tangente. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Então, a primeira coisa que eu vou lembrar aqui é o seguinte, ó. Vocês devem lembrar lá da musiquinha, né? Que fala que a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não é assim? A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Exatamente, é isso aqui mesmo. Então, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, que a tangente de 30, essa todo mundo já conhece. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Eu já completo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Só que existem simetrias. E aqui é que vem a coisa legal, ó. Preste atenção. Abra bem seus ouvidos agora, ó. Toda vez que eu determino a tangente de um arco do primeiro quadrante, automaticamente fica estabelecido um do terceiro quadrante. Basta eu prolongar a reta, ó. Tá? Prolongando a reta aqui, ó. Tá? Este arco aqui, que é o 30, a tangente dele é raiz de 3 sobre 3. Ficará automaticamente estabelecido que a tangente desse outro arco aqui, ó, do terceiro quadrante, que eu acabei de pintar, a tangente dele tem o mesmo valor, raiz de 3 sobre 3. A pergunta é, que arco vale esse? Tá bom? É só fazer simetria, ó. Por exemplo, esse ângulo não é 30? Ok. Esse aqui vai ser quanto? Vai ser 30 também, porque é oposto pelo vértice. 30 graus também. Então, eu tenho uma marca aqui na meia volta, que é 180. E eu abro aqui mais um arco de 30 graus. 180 mais 30, nada mais dá do que 210. Então, a tangente de 30 é a mesma tangente de 210. A tangente de 30 é a mesma tangente de 210, que vale raiz de 3 sobre 3. Tá? Ainda fazendo simetria, eu posso pegar agora e fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Essa medida aqui, ó, positiva, aqui, ó, onde eu estou marcando com a caneta vermelha aqui, ó. Essa medida aqui, ela é raiz de 3 sobre 3. Eu posso espelhar essa medida lá no semi-eixo negativo. Mais ou menos por aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Tá? E aqui eu vou encontrar outro par de arcos cuja tangente tem aquela medida. Basta eu fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Né? E toda vez que eu pegar um arco do quarto, automaticamente eu tenho um correspondente lá no caso agora, no segundo. Tá bom? Então, aqui em cima é mais raiz de 3 sobre 3. Então, aqui embaixo é menos a raiz de 3 sobre 3. Tá? Agora, vamos fazer simetria. Ó. Vamos fazer o seguinte. Ó. Pronto. Quanto é esse cara aqui? Esse aqui, ó. Lá no... Aqui, ó. No terceiro quadrante. No segundo quadrante, melhor. Ele é 150, né? Ele é 150, porque ele é o 180 voltando 30. Então, aqui é 150. E esse aqui do quarto quadrante? Esse aqui, ó. Alguém arrisca dizer quanto é que é ele? 330, exatamente. 330 porque eu simplesmente pego 360 e volto 30. Então, aqui eu acabei de estabelecer o seguinte, que a tangente de 150 é igual à tangente de 330, que é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Então, vou preencher aqui, ó, a tangente de quanto que eu falei mesmo? De 330 e de 150. 150 menos raiz de 3 sobre 3. E 330 também menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Vamos continuar preenchendo.
Esses dois. Estou pegando logo dois de uma vez, tá? Ok, ó. Então aqui também, ó, é 45, tá? Então vamos lá. Quanto é que é este arco aqui, ó? Tudo fica fatiado em 45, né? Então esse aqui, ó, que eu estou pintando essa bolona, ó, ele é o 90 mais 45, que dá 135. E esse outro aqui é o 360 voltando 45, né? Ou seja, 315. Então, a tangente de 135 e de 315 valem menos 1. Tá bom? Professor, de 60, 240, 120 e 300, eu deixo como exercício para que vocês possam fazer e treinar esse raciocínio que eu apliquei aqui, tá? Então, tranquilo, eu vou deixar como exercício. Agora, vamos fechar aqui a nossa tabela com o 0 e o 180, tá? Vamos lá. O 0 e o 180. Vamos lá. Bom, é simples. Aqui o 0, ó. Tá bom? Lembrando como é que a gente faz mesmo a tangente. A gente pega o ponto, liga a origem até o ponto e prolonga até o eixo das tangentes. E mede essa distância vertical. Nota que você nem tem uma distância vertical porque o ângulo nem sequer abriu, né? Então isso quer dizer que a tangente de 0 vale 0. A mesma coisa acontece aqui, ó, no 180, no π, tá? Eu ligo ele até a origem e prolongo até o eixo das tangentes e a altura vai ser 0. Portanto, a tangente de 180 também vale 0. Tangente 360, pelo mesmo motivo, vale 0. Agora, uma coisa curiosa, extremamente curiosa, vai acontecer no 90 graus, que é o π sobre 2. E no 270. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Preste atenção. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar abrindo o ângulo e desenhando aqui algumas tangentes para vocês construírem, né, o significado de quanto é que seria a tangente no 90 graus. Vamos lá. Peguei aqui no 0, tangente de 0 é 0. Peguei aqui no 30, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Aqui no 45, a tangente é 1, né? Aqui no... Opa, aqui. Aqui no 60, a tangente já dá... curva. A tangente já dá quanto? Raiz de 3, né? Raiz de 3. Agora aqui começa a aumentar exponencialmente, ó. À medida que eu coloco o ângulo se aproximando do 90, a tangente está indo cada vez mais alta, ó. Né? O slide nem consegue fazer o ponto de encontro. À medida que eu vou me aproximando do 90, ó, certo? À medida que eu vou me aproximando do 90, o ponto de encontro da tangente vai sendo muito alto. Quando eu chegar exatamente no 90 graus, eu pergunto a vocês, o que vai acontecer quando eu chegar exatamente no 90 graus? A tangente não ia subindo, crescendo cada vez mais? Né? O que acontece no 90 graus? É uma linha paralela à tangente. Muito bem, Nicole, é exatamente isso que acontece. E aí eu pergunto a vocês, onde é o ponto de encontro entre duas retas paralelas? No infinito, né? Não existe, não tem, exatamente. Tá? Retas paralelas, por definição, são justamente retas que nunca se encontrarão. Se encontrariam, se isso fosse possível, lá no infinito. Né? Só tem um lugar onde as retas paralelas se encontram, né? Que é naquela música do
do Engenheiros do Havaí, que ele diz paralelas que se encontram em Belém do Pará. Mas tirando isso, né, retas paralelas não se encontram. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu chego no meu arco de 90 graus, ou π sobre 2, a tangente não existe. A tangente não está definida. Tá? A tangente não existe. Aí eu coloco assim, ó, não existe a tangente de 90. Pelo mesmo motivo, não existirá a tangente de 270, porque 270 é aqui, ó. E quando eu procurar a interseção dessa reta com o eixo das tangentes, de novo eu terei o paralelismo, e aí no 270 também nós não teremos um valor definido para a tangente. Tá? Tudo bem? Ficou claro aí? Ficou entendido?